Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês sabem, esse é o Surto Delas e o meu nome é Rafaela. Então, vamos lá. Primeira explicação, porque esse mês eu não li muito. Eu me dei literalmente uma folga que eu não tinha parceria no mês, então decidi que não ia ler, muito rápido os livros, não por obrigação e tal, e acabou que eu só li 3 livros. E nem por certinho, o que eu deveria ler por série, acabou que eu nem li por série, eu li avulso. Então, o primeiro livro que eu terminei, deixa eu até pegar os livros que estão aqui, o primeiro livro que eu terminei foi esse daqui, que é O Príncipe Corvo, que então, eu acho que eu já falei aqui da trilogia dos príncipes, que acabou que eu decidi que eu ia começar a ler a trilogia e eu só li ele. Porque eu entrei em surto e decidi que eu queria ler a Cotar e acabou que eu fiquei só pelo O Príncipe Corvo mesmo. Porém, como vocês podem ver, não sei se vai dar pra aparecer na câmera, mas tem vários surtinhos meio a capa linda, maravilhosa da Elizabeth e vários surtos meus. Mas basicamente é uma mulher que ela tá precisando de dinheiro, ela precisa de um emprego, porque eu já comentei sobre o Príncipe Corvo, então não vou dar resumo não. Assiste o livro de... Assiste o vídeo que eu fiz sobre romances de época. Eu falei sobre todos os livros da trilogia dos príncipes e sobre mais alguns livros de romance de época pra vocês. Então, não vou dar sinopse não, assistam outro vídeo que tá muito bom. Mas eu tive muitos surtos com ele e eu tive uma surpresa que eu não lembrava que tinha no livro. Que basicamente existe a principal, o casal na realidade, quando ela começa a trabalhar para ele tem um livro infantil sobre a história do Príncipe Corvo. E a história, ela é contada no livro. A cada começo de capítulo tem uma história. Tem uma continuação da história do Príncipe Corvo, do livro infantil. Então, é muito bom porque eu acompanhei a história do livro em si da Elizabeth, mas ao mesmo tempo a história do livro infantil para ter total noção do enredo que trazia, qual era o complexo que o principal tinha de guardar esse livro e não deixar ninguém pegar. Então, foi muito da hora ler ele. E sim, não é que eu tenha ficado com preguiça de ler os outros dois, é que quando eu li ele, matei a saudade de ler livros e marcar coisas, grifar parte dos textos. Eu entrei em surto e decidi que eu ia ler a Cotar de novo, porque eu tinha lido a Cotar, mas o e-book e não o livro em si. Então eu comprei o livro e acabou que ele ficou sem os negocinhos de surto e tal. Então eu decidi que eu ia ler. Aí vamos lá, para a Cotar. Mas antes de acotar, eu tinha terminado um livro que eu comecei aleatoriamente por causa da autora, sim, o bug aleatório que eu comecei a ler, dando o enredo, dando a história, a explicação de por que eu li. Eu já acompanho a autora há um tempo no TikTok, na redezinha no TikTok, tá ligado? E eu comecei a mexer com o Instagram, colocar as coisas e tal de livro, e eu fui atrás dela pra eu acompanhar também. E descobri que ela tinha escrito um livro, que é a Nayane, que ela escreveu Driving to You. E tem outro livro dela também, sendo que Driving to You chamou minha atenção porque é um romance com o cara da Fórmula 1, um piloto da Fórmula 1, tá ligado? E isso aqui chamou muito minha atenção, aí eu fui atrás pra ler, que vai falar sobre a história da Antônia e do Charles. A Antônia, ela ganha de presente dos irmãos dela uma viagem pela Europa e ela vai se embora pra Europa pra viajar, conhecer o mundo, ter experiências novas. E lá ela conhece a Ocean, que a Ocean, ela começa a apresentar tudo pra ela, contar como é que é a vida realmente na Europa, sendo que acaba que por destino acontece algumas merdas com ela e ela acaba conhecendo o Charles, e isso vai fazer um encontro bem dramático, e o Charles meio que começa a ficar encantado com ela, por mais que ela seja chata com ele, implicante com ele, ele simplesmente se derrete por ela e quer que ela acompanhe ele por toda a jornada da Fórmula 1, que seria o mesmo período da viagem dela na Europa, sendo que
o Charles não sabe, mas a Antônia, ela faz algumas coisas pra viver. Então ela posta vídeos sensuais na internet para poder ganhar dinheiro, para se sustentar, sendo que ninguém sabe disso. E isso é um segredo que talvez vá manchar a carreira inteira do Charles. Então acontece muita coisa nesse livro, dentro dos segredos, dentro das coisas que podem acontecer dentro da Fórmula 1 e dentro dos bastidores, e ao mesmo tempo as ameaças e coisas, as chantagens que podem fazer para conseguir alguma coisa. Tudo nesse livro é perfeito. Esse livro é perfeito. E eu não falei o sobrenome dela porque eu não sei pronunciar. Meu querido namorado vai colocar o sobrenome dela aqui, porque eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Então é isso aí. Mas a Nayane já colocou no Instagram que vai sair Racing, que é a continuação. Racing foi a continuação desse livro daqui, que vai falar sobre a história de outro casal, mas eu espero que seja na mesma vibe, porque é muito bom. Agora vamos para o surto oficial, que é a Kotar. E por incrível que pareça, poucos surtos a Kotar me fez passar. Poucos, nada demais, sabe? E é bacana que tipo, tinha uma fitinha de um tom de azul e acabou no final do livro e ficou só um aqui com outro tom. Super bacana. Mas eu sorteio com a Kotar de novo. Eu decidi que eu tava no momento que eu tinha que ler, que eu tinha que marcar o livro que eu tenho, que seria uma coisa, tipo, já sei a história, mas eu não lembro dos detalhes, eu não lembro de pequenas coisas, pequenas frases. E lendo de novo, me fez ter noção de como eu fui trouxa quando eu li a primeira vez. Porque você tem aquele sentimento que o Tani é um cara, tipo, muito bom, muito sensacional nesse livro, até chegar da metade pro fim. E da metade pro fim você sabe que ele não presta. Porque por mais que... Eu vou dar spoiler mesmo, porque são raras pessoas que não leram Kotar. Mas por mais que, tipo, ele chamou a Feyre, o Tani conseguiu que a Feyre se apaixonasse por ele, mas ele desistiu dela, basicamente. E ele manda ela de volta para terras humanas e não decide ficar com ela ali até o final da maldição, que seria os 4 dias ali para terminar a maldição, que ele poderia ter encerrado tudo e não teria livro. Porém, ele é um cagão, aí ele deixa ela voltar para terras humanas, abandonar a terra férica para uma maldição sobre a Amaranta em cima da montanha. Então, tipo, tá ligado? Não tem um pingo de noção. Aí nisso, eu acho que a parte que ela se apaixona por ele é muito bonitinha. Porque antes de você saber quem realmente é o Tani, você acredita que ele se apaixonou por ela de uma forma muito pura, de uma forma muito interessante. Então acho que é bom de acompanhar no livro. Porém, na metade pro final, quando ela volta das terras humanas para tentar salvar ele sobre a montanha da maldição, por mais que o Lucien e o Tani tentem explicar que ele ter ficado sem falar nada foi uma forma para que a Amaranta não chegasse na Feyre ou não fizesse alguma coisa pior, é meio trouxa, tá ligado? Por ser bem babaca. Porque uma pessoa que não tinha nada a ver, que é o Rissandi, decidiu que ia apoiar a Feyre, que ia ajudar ela, porque ele queria fazer com que ela conseguisse acabar com a maldição. Então, tipo, no final desse livro, eu pelo menos, eu automaticamente já comecei a me apaixonar pelo Rissandi. E também, quando é a parte do final, que ele se espanta com ela e vai embora, ali, tipo, tudo fez sentido na minha cabeça, eu entrei em crises com o final desse livro. Na primeira vez que eu já não sabia o que ia acontecer, mas na segunda vez lendo eu já enlouqueci. Então, tipo, segunda vez não, que essa deve ser a quinta vez que eu leio a Kotar, mas eu enlouqueci, porque tipo, pequenas coisas que são ditas e pequenas ações que a gente sabe que possivelmente vai ter uma explicação que nos próximos livros faz total sentido você ler isso. Pra mim, a melhor parte foi ela falando sobre os desenhos que ela fez na casa dela, que cada irmã tinha um desenho, que a Nesta era fogo, era negócio de raio de fogo,
que a Ellen eram flores e o dela era o céu estrelado. Então, tipo, pra mim isso foi mágico, foi assim, perfeito. Porque no final de tudo, no final de toda a história que acontece, o humano é parceira do férico mais forte, do ser humano grão-férico poderoso, chamado Rissande. Mas é isso. E também não vou terminar a contar nem tão cedo, porque eu deixei os livros pra ficar de reserva na casa do meu namorado, pra quando eu for pra lá ter alguma coisa pra ler. Mas essas foram as leituras do mês. Nada demais, só foram esses livros mesmo. E eu pretendo esse mês de julho ler muito mais e já tem alguns projetos acontecendo. Então, outra coisa, enquanto eu não lia, eu estava assistindo. Eu comecei a assistir Young Royals e Heartstopper. Terminei os dois. Os dois são séries com temática LGBT. E Young Royals vai falar sobre a história do príncipe, que ele é mandado para um internato porque ele vai ser herdeiro do trono. Ele tem que saber como se portar. O irmão mais velho dele passou por esse internato e ele é o mais próximo a assumir o trono e foi extremamente preparado nesse internato. E após algumas polêmicas do Willan, o príncipe mais novo, passar a fazer tipo algumas coisas, algumas pequenas merdas que a realeza não deveria fazer, a mãe dele decide jogar ele nesse internato para que ele aprenda algumas coisas e a como se portar. Porém, entretanto, todavia, nosso querido príncipe, ele se descobre gay lá no internato e faz também várias merdas, várias coisas que vão preocupar a realeza. E eu tô esperando a segunda temporada, que aparentemente quando esse vídeo sair já vai ter saído a segunda temporada e eu já vou ter terminado. Mas é isso. Heartstopper fala sobre a história de um livro, que eu nunca li o livro, mas eu adorei essa série, eu achei extremamente fofa, que vai também contar a história de um menino gay, que é o Charlie. Vai contar a história dele, como ele passa por algumas dificuldades no colégio e como ele também encontra o amor no colégio. E eu não lembro o nome do outro pirraia, porque eu só chamo ele de Capitão, que é muito mais legal chamar ele de Capitão. Mas eles entram, tipo, num relacionamento e cada episódio é uma parte importante pra você identificar como realmente é a vida de uma pessoa que mora num lugar que é pequeno, que poucas pessoas têm aquela mentalidade aberta. Então, conta bastante sobre a LGBTfobia e também coisas transfóbicas, coisas homofóbicas, coisas que, tipo, não fazem o mínimo sentido de um ser humano pensar sobre, tá ligado? No século que a gente tá. Mas é muito autoexplicativa a série, eu espero muito que tenha continuidade. E de junho foi isso que eu fiz, nada mais. Apenas estanquei a minha maratona de Boku no Hero, parei na terceira temporada de Boku no Hero. E não voltei porque eu tô com preguiça. Sinceramente, fiquei com preguiça de ler. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem. E é isso aí, se inscrevam no canal e tchau.